coletivo, como algo compartilhado, como algo conjunto, como algo que tem uma pertinência social, sobretudo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Amplitude 88, Programa da Ciência. Eu sou Marcelo Dourado, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que, além da transmissão na frequência 820 kHz, você também nos acompanha pela live no Facebook. Basta acessar facebook.com/Universitária Paulo Freire. Estamos também no Instagram, no Twitter e no YouTube. Falando em YouTube, todas as edições do Amplitude 88 estão lá para você assistir. Após as transmissões, dá para você ir lá e confira. No programa de hoje, vamos conversar com Lígia Selle, doutoranda em comunicação pela UFPE, para falar um pouco sobre a sua pesquisa a respeito de jornalismo imersivo. Seja bem-vinda, Lígia. Então, Lígia, para começar, o que é jornalismo imersivo? Bom, eu queria agradecer, né, o convite de vocês. Para mim, eu estou muito feliz de estar participando aqui e poder discutir sobre a pesquisa, né? Então, na verdade, a proposta, né, quando a gente fala de jornalismo imersivo, se criou, na verdade, a ideia de que a gente só pode tratar o tema sob essa perspectiva. E uma das coisas interessantes da pesquisa e da gente poder levar a pesquisa para a universidade é que a gente o tempo todo é confrontado, as nossas certezas são confrontadas. E quando eu cheguei falando de jornalismo imersivo, eu recebi muitas confrontações positivas, na verdade, dos professores, para que eu definisse, mas o que é jornalismo imersivo? Então, a primeira coisa que eu estou fazendo no momento da pesquisa é justamente tentar fazer esse mapeamento do termo, porque às vezes a gente pega um termo que está muito na moda, muito em voga, né? Hoje em dia a gente tem design thinking, disruptivo, né? Então a gente tem um monte de palavras que estão aí flutuando nesse universo da gente, da linguagem mesmo, e a gente às vezes não se ocupa em pensar criticamente sobre eles. Então a primeira tarefa que eu recebi no doutorado foi, certo, você está utilizando um termo, mas de onde é que ele vem, né? Então eu comecei a fazer um mapeamento. Na verdade, a gente importou esse termo jornalismo imersivo, está importando ele, na verdade, desde 2010. Quando uma pesquisadora chamada Noni de la Penha, ela estava observando muito o mundo dos games e disse, não, vamos pegar essa linguagem dos videogames e vamos tentar fazer com que a pessoa esteja imersa dentro de uma realidade. Só que desde 2010 para cá, outros termos foram surgindo. Então, começou a aparecer jornalismo imersivo. Na verdade, ela chama de Deep Immersive Journalism, que é o jornalismo realmente muito imersivo, que você vai estar dentro de uma realidade. Em 2017, começou a aparecer outros termos. Aqui no Brasil, a gente começou a utilizar muito esse termo também. A gente também teve um termo chamado narrativas com tecnologias móveis e vídeos 360. Então, vejam, são vários termos que, na verdade, eu uso provisoriamente jornalismo imersivo, mas que eu vou tentar propor, inclusive, talvez outra nomenclatura, porque a gente talvez esteja sendo muito genérico. Então, mas a grosso modo, é a gente tentar utilizar um tipo de tecnologia imersiva, que pode ser um óculos de realidade virtual, enfim, para fazer com que a pessoa tenha uma experiência, essa é uma das palavras-chave, uma experiência um pouco mais imersiva com determinada notícia, reportagem. E qual seria essa nova nomenclatura? Então, boa pergunta, né? A gente está tentando fazer, na verdade, esse mapeamento. Onde eu estou, na verdade, de onde é que eu estou partindo? Na verdade, a gente tem já a ideia de jornalismo de imersão, que já é, na verdade, um método, né, de você buscar notícias, né, aquela ideia de você ir lá realmente na cena e tudo mais. A gente tem também o jornalismo experiencial, que é aquele repórter que vai no lugar, vive a situação, ou tenta, pelo menos, vivenciar, tem uma pegada mais antropológica. O jornalismo imersivo, na verdade, a minha preocupação é não fazer com que ele seja compreendido apenas pelo viés tecnológico. Claro que a tecnologia é importante, mas às vezes a gente se prende muito à ideia de eu preciso ter unicamente isso daqui para que isso se configure como jornalismo. Então, a rádio, por exemplo, hoje, ela não é rádio apenas pela questão da transmissão, por determinado tipo tecnológico, mas também por uma questão social, por uma questão de consumo, por uma questão de fruição. Então, esse desafio eu também estou tentando trazer, porque o que eu estou estudando, na verdade, não se trata só da imersão ou de um jornalismo imersivo através da tecnologia, mas literalmente tem outras palavras e outros conceitos e teorias por trás. E um deles é a pedagogia do ver.
Como foi, por exemplo, que a gente foi ensinado a ver televisão? Como é que a gente está sendo ensinado a ver, por exemplo, e ler notícias e ver vídeos no YouTube, no Facebook, em outras plataformas que estão surgindo? Então, eu tenho que primeiro discutir, na verdade, e aprofundar os estudos nisso, para depois tentar propor essa nomenclatura. Então, assim, como eu estou no segundo ano ainda de doutorado, a gente está justamente nesses períodos de adaptação, de realmente de fazer que é o que a gente chama do estado da arte. Eu vou estudar uma coisa, eu preciso entender tudo o que está sendo falado sobre essa situação para poder realmente iniciar uma propositura sobre ela. Massa. E como o jornalismo imersivo modifica a forma que jornalistas fornecem notícia? Bom, no primeiro momento, até quando eu escrevi o projeto, a ideia de falar de jornalismo com imersão e com tecnologia, a primeira coisa que modificava era o fazer jornalístico, porque eu preciso, na verdade, quando a gente fala, de outros profissionais para me ajudar a fazer aquele material. Porque, veja, como é que eu tenho um tipo de produção, por exemplo, para a televisão? Eu preciso do cinegrafista, eu preciso do editor de texto, eu preciso do produtor, eu preciso do repórter. Aquele material, todo mundo vai para a rua, volta aquele material para a redação, e a gente finaliza ali mesmo com os profissionais que a gente tem, que seria um editor de imagem, que ele corta e coloca no ar, certo? No jornalismo imersivo, ou nessa proposta de fazer com que as pessoas tenham um aprofundamento, né, um nível de contato um pouco maior com a notícia, eu vou precisar necessariamente de outros profissionais. Eu vou precisar de um designer, eu vou precisar de um programador, eu vou precisar de alguém de tecnologia da informação, eu vou precisar de TI, tecnologia da informação, para fazer o vídeo realmente de um player. Eu preciso... Onde é que esse vídeo vai rodar? Né? Porque a gente fala muito da ideia do vídeo, do jornalismo, dessa câmera 360. Eu acho que talvez o contato um pouco mais próximo que as pessoas têm dessa ideia de jornalismo em 360 graus, que usa muito a câmera que grava em 360 graus, essa proposta que está sendo bem divulgada. E aí eu já coloco aqui um ponto de vista um pouquinho mais crítico, muito mais pela questão do marketing, que é a questão do FANT 360, que é o que está sendo trabalhado pelo Fantástico. Mas aí a gente sabe que tem dois tipos de visualidade. A televisão, ela me dá um tipo de jeito de ver. Mas quando eu vou ver um vídeo no celular, eu tenho várias formas de usar. Você pode ver um vídeo na vertical, na horizontal, você pode ampliar aquele vídeo. Situações que na televisão fica limitado. Então, automaticamente, eu não vou ter uma equipe. Então, já para o processo de produção é muito diferente. Veja, a gente vai fazer um ao vivo para a televisão, a gente consegue... E já é muito difícil. Você faz um ao vivo para a televisão, mas tem lá aquele espaço televisivo. O repórter está ali, o repórter está o cinegrafista, mas sempre aparece alguém atrás, dando tchau. Tem sempre uma intervenção. Então, você imagine a dificuldade que seria fazer um ao vivo ou uma transmissão com uma câmera 360, que você não pode controlar nem sempre o que está acontecendo no seu entorno. Sim, então, é muito difícil. E como ele muda a nossa forma de consumir notícias? Bom, na verdade, não só esse tipo de jornalismo que se faz, ou que se tenta fazer hoje em dia com câmeras 360, mas eu acho como um todo. Talvez seja o fator internet, né? A gente está conectado, já mudou muita coisa na forma da gente ler notícia. Uma das coisas que, na verdade, uma das proposituras, não é só do ponto de vista da acessibilidade. Pegar um celular e vou ter uma experiência aqui, ou colocar um óculos. Talvez esse, na verdade, não seja nem o grande propósito. O grande propósito seria realmente fazer com que a gente pudesse debater mais determinados temas, discutir mais amplamente determinados temas. É tanto que na pesquisa que eu fiz, no levantamento que eu estou fazendo, na verdade, dos 14 meios de comunicação que eu encontrei aqui no Brasil que fazem esse tipo de jornalismo imersivo, eu estou chamando de jornalismo imersivo, mas... de uma maneira bem genérica, né, que são na verdade, produções audiovisuais feitas, né, com câmeras em 360, com 360 graus. E aí, desses 14 meios de comunicação, de 2016 até esse primeiro semestre de 2019, que foi até onde eu consegui catalogar, a gente já tem 243 peças. E veja, por mais contraditório que pareça, a maior... produtora, na verdade, desse tipo de vídeo não está sendo o FANT 360. Está sendo, na verdade, a Folha de Londrina. Né? Então, assim, são situações que as pessoas entregam esse material para a gente, mudam, sim, a forma da gente consumir esse tipo de jornalismo. A Folha de Londrina está lá, bem específica. A gente tem o FANT 360 nos ensinando a ver o 360, mas na forma deles, né? na maneira deles. E aqui a gente está tentando, na verdade... traçar novas estratégias. Vai ser pelo celular, vai ser por óculos, enfim. Certo.
E como o jornalismo imersivo ajuda na comunicação educativa? Então, a grande proposta, na verdade, do jornalismo, desse jornalismo que tenta inserir a pessoa dentro de determinadas cenas, na verdade, fazer com que as pessoas tenham um contato um pouco maior, certo? Em relação ao tema. Em relação ao tema, seria você realmente ter, inclusive, camadas de informação. Por exemplo, quando você só um minuto, eu acho. Quando você tem um jornalismo que você vê, por exemplo, a ideia de você assistir a um vídeo na televisão, você tem, na verdade, uma camada de informação. No jornalismo imersivo, você pode ter várias camadas de informação. Exemplo, eu posso ter eu posso estar vendo ali, eu posso clicar em algum link, eu posso acessar, a própria legenda ela é bem descritiva em relação ao tema, enfim, tem várias situações em que eu posso aumentar o que a gente chama de graus de imersão dentro daquela determinada produção. E como o jornalismo imersivo ajuda na comunicação educativa? Então, a ideia seria a gente poder fazer com que as pessoas, do ponto de vista educacional, elas pudessem tratar mais diretamente com o tema, que a gente pudesse fazer com que as pessoas tivessem mais contato. Uma das premissas do jornalismo imersivo, inclusive, é a questão do contato, da interatividade, da pessoa poder realmente participar em algum nível da produção que é feita. Porque muitas vezes a gente faz uma produção, coloca ela no ar e a gente não pega o feedback desse público, né? Então, existe uma falsa interatividade, né? A gente diz, tô aqui um vídeo, um dos casos que eu estou estudando, por exemplo, é o da Vice Brasil, que eles produziram, se não me engano, foram 16 vídeos. Esses vídeos foram postados, inclusive, no Facebook, ou seja, se você está colocando no Facebook, você espera que as pessoas tenham, possam dar opiniões e feedback, mas às vezes nem são respondidos esses comentários. Então, não se gera o que a gente chama você gerar, a pessoa ter uma dúvida ou ter uma colocação sobre determinada reportagem. Isso vale não só para produções feitas com câmeras 360, mas com qualquer produto audiovisual que se coloque na rede. Precisa de uma pessoa para um monitoramento e para que ela possa dialogar com aquele público que está ali disposto a participar também nesse processo de produção. Você está ouvindo agora o Amplitude 88, que hoje conversa com Lígia Selle, doutoranda em comunicação pela UFPE. Agora vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. Agora são 10 horas e 45 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Eugênio, o que é mangar? Mangar é caçoar, é rir, não é que hoje eu acho que se diz zoar, ainda se diz, é atual ainda, tirar onda, sim, não é? Trollar, né? Tem um sentido mais recente, você vê o Nordeste como é grande, no sertão, no Pajéu pelo menos se dizia empinjar, em Aracaju se diz enjoar. E o que faz uma pessoa se tornar buliçosa ou buliçoso? A buliçoso é aquele inquieto, né? Que mexe em tudo, chega nesse birô, aperta aqui, mexe no computador, olha ali, tira o celular, liga. É uma pessoa de comportamento irrequieta. O que é ou em que situação a gente pode utilizar a expressão botar para lascar? Essa é científica, é fazer alguma coisa com muita intensidade, não é? Dedicar muita energia àquilo que você está fazendo, ou talvez numa gíria mais atual, botar no modo hardware. É por isso que a gente aqui do Cuscuz bota pra lascar. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E estamos de volta com o Amplitude 88, programa da na Ciência, aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Lígia Selle, doutoranda em comunicação pela UFPE. No primeiro bloco, conversamos um pouco sobre o que é jornalismo imersivo e como ele impacta tanto jornalistas quanto os consumidores da notícia. Caso você tenha perdido o começo deste programa, ou algum anterior, você assiste mais tarde no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Sim, voltando ao assunto, Lígia, você fez uma análise da aplicabilidade da imersão em algumas emissoras de televisão brasileira, né? Como
Como foi essa análise? Então, o que eu fiz, na verdade, o que eu estou fazendo é um mapeamento de quais emissoras ou de quais sites estão utilizando esse tipo de tecnologia. Então, como é que é o método? Porque tudo a gente precisa de um método, né? Estou primeiro fazendo um levantamento que ele é bem inicial. Então, de cada emissora, de cada meio de comunicação, eu estou indo nos sites, indo nas plataformas. Na verdade, a gente tem visto que essas emissoras utilizam muito mais o Facebook e o YouTube como meio principal de divulgação desse tipo de vídeo, e eu vou fazendo mapeamentos. Na verdade, em termos de emissora, a única emissora que realmente se propõe a fazer até agora, que se propõe a fazer um projeto de fato, foi a Globo, né, que eles estão fazendo o projeto FAN 360. O que aconteceu, na verdade? O que eu tenho percebido até agora é que, na verdade, quando o Facebook lançou a proposta de ter vídeos 360 na plataforma dele, o que foi que ele fez? Ele enviou uma espécie de pedido para que outros veículos de comunicação fizessem testes, entre eles a Vice Brasil, por exemplo. Tanto é que, se a gente for olhar o período em que teve esse boom de produção com vídeos em 360, foi entre 2015, 2016 e comecinho de 2017. Por quê? Foi quando o Facebook estava lançando essa proposta. Então, a própria Vice, eu até cheguei a fazer uma entrevista com um dos coordenadores da Vice Brasil, e eu perguntei, olha, vocês fizeram os vídeos, e são vídeos belíssimos, inclusive, sobre a tragédia lá... tragédia não, né? A questão de São Marco, em Mariana, por exemplo. Então, tem uma série se eu não me engano, são 16 vídeos na Vice Brasil, que eles produziram utilizando esse tipo de técnica, né, de captação em 360, só que eles não produziram mais. Então, foi muito em caráter, como a gente chama, em caráter experimental. Outros veículos de comunicação permaneceram, continuaram fazendo essa proposta. Um deles foi a Globo, com a questão do FAN 360. E o outro que ainda está fazendo é a Folha de Londrina, que até agora já produziu, em média, até o último levantamento que eu fiz, 45, que eu chamo de peças. Então, eles fizeram 45 peças audiovisuais que foram gravadas com a utilização de câmeras 360. Mas, percebam, o fato de utilizar uma câmera que capta em 360 graus, só isso não configura, né, só a utilização da tecnologia ainda não configura o que a gente chama de jornalismo imersivo. Precisaria de muito mais. Como a gente, às vezes, a gente tende a chamar, por exemplo, jornalismo, ou produção transmídia, ou produção interativa, e quando a gente vai olhar realmente na prática, não está sendo feito da forma como poderia ser, aproveitando toda a potencialidade da tecnologia. Isso faz aumentar a interatividade do público com os veículos de comunicação? Deveria. A proposta seria justamente essa. A ideia é que a gente não apenas produza para uma entrega para um consumidor, mas para que esse consumidor, ele inclusive possa participar dando sugestões. Qual o problema? Que a gente fala, na verdade, eu estou produzindo dentro do âmbito do jornalismo. E existem muitas práticas, muitos costumes, muitos hábitos que são difíceis de mudar dentro do jornalismo. E as próprias configurações das empresas dificultam a implantação desse tipo de jornalismo. Porque, como eu falei anteriormente, se precisa não somente de uma equipe de jornalistas, mas de pessoas, de profissionais que trabalham diretamente com a manipulação da imagem. Manipulação que eu falo no sentido de criar gráficos, de criar até ambientes de realidade virtual, inclusive. Então, para as empresas, elas entendem isso como um custo. Então, não é tão fácil, né, que tenha. E a questão da interatividade, inclusive, eu estou terminando de fazer um estudo que trabalha sobre isso, diretamente em relação à Vice Brasil, que é a questão dos diálogos. Se publica o vídeo em 360 e, às vezes, até na legenda diz comente ou você pode contribuir, mas o próprio meio de comunicação não dá essa resposta ao público. Então, você comenta lá no Facebook, mas você não recebe uma resposta. Você não recebe, por exemplo, detalhes, você não responde às críticas. Então, o processo de interatividade ele acaba ficando comprometido. Uhum. E você comentou que não é só 360 que faz um jornalismo imersivo. Então, o que falta? O que precisa ainda? Exato. Eu acho que é uma questão de práticas, né? Não é só gravar, não é só eu dizer, eu tenho aqui um vídeo que eu gravei com 360 e tem o jornalismo imersivo. Não. Até porque a imersão, quando a gente fala de ideia de imersão, eu posso ter imersão de outros jeitos. Um exemplo disso é, por exemplo, o áudio. Existe um grau de imersão no radiojornalismo. Numa música que você escuta, você às vezes se desconecta, então você está imerso em determinada realidade. Então não é só gravar. O áudio ele precisa também ter, por exemplo, a ideia do áudio 3D.
Então, eu preciso de um áudio que me ajude a ter essa experiência. O ambiente também precisa me ajudar. Então, são várias questões. Então, qual o grande problema? A gente trabalhou até agora no telejornalismo com modelos e com fórmulas, praticamente. Eu tenho uma fórmula de fazer uma grande reportagem. Eu tenho uma fórmula de fazer um ao vivo. Uma fórmula que eu digo, na verdade, são repetições que caracterizam aquela situação como ao vivo, como reportagem, como o telejornalismo, enfim. Então, o que a gente está tentando buscar, e é algo que é tão difícil de eu tentar capturar agora, porque está se fazendo. Então, eu tenho tentado colocar esse viés crítico, na verdade, para perceber que, às vezes, a gente fala muito de uma tecnologia e faz pouco. Então, a gente está falando muito, às vezes, de tecnologias imersivas e tudo mais, e, às vezes, tem muito mais estudos do que práticas, né? E essas práticas estão relacionadas com outros fatores relacionados à tecnologia, inclusive fatores culturais e sociais, e econômicos também. Vamos repetir para quem chegou agora. O que é jornalismo imersivo? Na verdade, a gente está trabalhando e tentando... eu estou utilizando o termo genérico, jornalismo imersivo, até de forma provisória, mas, na verdade, são vídeos e produções audiovisuais no âmbito do telejornalismo em que se utilizam recursos que façam, ou pelo menos tentam, dar efeitos de imersão na pessoa. Por exemplo, gravar em 360, utilizar um áudio que dê a sensação da pessoa estar em determinado lugar. Você, por exemplo, utilizar e assistir determinada reportagem com óculos, que não é obrigado a ser só um óculos de realidade virtual. Existe hoje o que a gente chama de caves, que seria uma sala, certo, com acústica projetada para isso, onde são projetadas, inclusive, imagens, e você se sente imerso em determinada realidade. Agora, é claro, isso pode acontecer em graus mais altos e em graus mais baixos. Mas, na verdade, a ideia de imersão, a ideia de estar imerso, ela está presente em vários outros meios de comunicação. Quando eu estou, por exemplo, lendo, até inclusive no livro, quando eu estou lendo um livro que abre, que eu estou ali muito conectada, muito imersa com a história, eu tenho ali um nível de imersão. Agora, é claro, se a gente tem tecnologias que podem potencializar isso, então a gente, o que tem sido feito, na verdade, são testes, situações em caráter experimental, onde a gente utiliza a tecnologia para tentar aumentar esse grau de imersão. Então, o jornalismo imersivo é uma forma de contextualizar como se a pessoa estivesse no determinado local ou dentro de determinada história. Exatamente. Inclusive, tem autores que defendem muito a ideia da empatia, de que... Eu não confesso que eu não gosto muito desse termo, mas alguns autores chegam a utilizar jornalismo imersivo como sinônimo de empatia. Por exemplo, existiram situações nos Estados Unidos onde mulheres que estavam saindo de clínicas de aborto estavam sofrendo agressões. Então, o que foi feito? Fizeram reportagens, fizeram vídeos em que você colocava o óculos e se sentia ou tentava emular a sensação de uma mulher que saía daquela clínica. Então, você via, através do vídeo, você vê a pessoa vindo lhe agredir, você escuta o que aquelas mulheres escutam, porque os áudios foram gravados originalmente no espaço onde aquelas mulheres estavam sofrendo agressão. Então, a ideia é que você sinta, na verdade, ou simule a sensação de estar em determinado local. Tem outra reportagem também, que se chama Ebola Break, que mostra toda a situação de pessoas que estão vivendo uma situação de saúde muito precária, e as pessoas tentam levar, né, os jornalistas fizeram um vídeo tentando levar as pessoas até lá para mostrar. Tem também sobre a Amazônia aqui no Brasil, né, mostrar toda a situação de desmatamento. Enfim, tem várias situações onde se pode aplicar na tentativa de fazer com que as pessoas estejam mais presentes. Claro que isso é um nível de imersão muito alto, mas tentar trazer com que as pessoas estejam realmente dentro, simular essa ideia dentro do vídeo. Que isso, na verdade, no âmbito dos games, já está sendo feito assim, de uma forma muito mais aprimorada. Amplitude 88, o programa da Hora da Ciência, está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, a doutoranda em comunicação pela UFPE, Lígia Selle. Muito obrigada. Obrigada. A gente também quer agradecer a quem nos acompanhou pelo Facebook. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Casimiro, Marcela Dourado e William Araújo, com os trabalhos técnicos de Clarice Rabelo e, nas sociais, Humberto Casimiro. Supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Sound.
Fique agora com o programa Fora da Curva. Tenha uma boa tarde.